Oi, gente! Vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Nesta tarde nós vamos a refletir um pouco sobre um tema tão importante. Vamos a tomar de referência o livro Paulo e Estevam para ajudar-nos a compreender qual seria o caminho certo para nós crescer, para nós evoluir. Abigail, em uma fala com Paulo, começa a compartilhar com ele uma mensagem de ânimo que transcende no tempo. E Chico Xavier captaria toda esta fala e nos trazeria em todo este tema que nos comove profundamente. Ama, trabalha, espera, perdoa. Porque, assim, quando comecei a ler todo este tema para relembrar, que faz muito tempo que não tinha volto a ler este livro, me chamou especialmente a atenção como colocaria todas as palavras. Ama, trabalha, espera, perdoa. E a primeira pergunta que veio para a minha cabeça foi isso. Por que aquele ordem? Por que, sendo o perdão o mais importante que a gente e mais trabalho dá para fazer, está no final? Por que o trabalho está em segundo lugar? Por que o amor está em primeiro lugar? Por que esperar antes de perdoar? E nós podemos ver que, sem amor, não se pode desenvolver o trabalho. Sem trabalho, não se pode aguardar nenhum resultado. E se não se tem nenhum resultado na vida, então, dificilmente a pessoa pode perdoar. Então, o perdão é o resultado de todo aquele processo no qual nós vivenciamos na nossa existência. Mas, amar, qual é o significado de amar? A primeira coisa que quando nós falamos do amar, temos que pensar o que está em nosso coração. Já que o próprio Jesus falaria assim, da abundância do coração fala a boca. O que está em nosso coração? Quando nós pensamos em amar, nós pensamos naquele sentimento sublime, ou nós pensamos em como pode ser o nosso amor recompensado. Porque, eis assim, muitas vezes nós começamos a procurar que nosso amor seja correspondido. E enquanto nós procuramos aquela correspondência, que nosso amor seja correspondido, nós ainda estamos vivenciando uma infantilidade, uma niñez espiritual.
Por isso, como está o amor em nosso coração? Como este amor está expressado em nossa vida? Nós somos capazes de desenvolver pensamentos bons por ocasião deste amor? Nós estamos cientes de que o amor pode transformar a nossa existência, a nossa vida? Ou temos aquele proto-amor, esse amor em desenvolvimento que ainda não nos ajuda a ter suficiente consciência e vivimos em conflito constante com as outras pessoas. Como é aquele amor? Quizás Saulo de Tarso, naquele momento, ainda estava naquela procura de aquele amor. Ser completamente correspondido pelo outro. Ser completamente escutado pelo outro. Ser avaliado de forma certa pelo outro. Assim, amar fica bem fácil, né? No Evangelho segundo o Espiritismo diz: hasta os maus conseguem amar aqueles que amam a eles, ou que concordam com eles. Então, Paulo estava em aquele momento difícil, com uma mensagem totalmente diferente ao temperamento dele primeiro, né? Saulo de Tarso, uma pessoa cruel. Não podemos disfarçar nada disso. Saulo de Tarso, uma pessoa cruel, que se vê profundamente sensibilizada e tocada no profundo do seu coração, com uma mensagem de amor que as outras pessoas, quizá, pode ser que vão ter alguma dúvida daquilo. Porque aquela dúvida era o comportamento anterior. Muitas vezes, as pessoas também nos vão a julgar por aqueles comportamentos anteriores que nós temos apresentado em algum momento. Porque muito mais fácil é julgar pedra que dar uma palavra de carinho, que dar uma palavra de fortaleza no coração das pessoas. Como é o amor? Como expressamos aquele amor? Ali, deveremos pensar em uma coisa importante. Como nós nos amamos? Nós nos amamos ao ponto de não permanecer no passado, porque muitas vezes nós temos aquele hábito, permanecemos no passado. E, como spoiler, quem permanece no passado não pode perdoar. Quem permanece no passado não consegue avançar. E quem permanece no passado é uma pessoa que não se consegue amar nem perdoar a si próprio. Portanto, o amor também significa que nós deixemos o passado para trás e nós tomemos a decisão de continuar o nosso caminho. Amar significa compreender os próprios erros. Se nós somos honestos com nossos próprios erros, então nós estamos na capacidade de amar. Portanto, se nós analisarmos isto, Abigail estava expressando algo muito profundo. Abigail, profundamente esclarecida, profundamente brilhante, né? Em tudo isto, leva a Paulo a refletir, a pensar em todas as possibilidades. Nós queremos ser amados pelos outros, até poderíamos fazer e satisfazer a vontade das outras pessoas, mas aquele não é o caminho. Para amar verdadeiramente, deveremos compreender o amor divino. O amor divino sempre nos ajuda a nos enxergar, ver os nossos erros, nos ajuda a compreender, a interagir com tudo que faz parte da natureza e do cosmos. Portanto, quem ama
se ama a si próprio. Quem ama, deixa o passado. Quem ama, aprende que não necessariamente tem que ser amado pelo outro. Quem ama, consegue ser honesto com si próprio. Quando nós conseguimos, atingimos a luz do amor nesse sentido, então estamos prontos para trabalhar. Se ainda não temos aquele conceito do amor, nós não vamos a conseguir trabalhar. Porque existem vários tipos de trabalhadores. Existe aquele trabalhador consciente que é responsável de sua própria labor. Ele fica comprometido com tudo o que está realizando, fica comprometido com os seus deveres. Portanto, é um trabalhador que não desiste. Mas temos também aquele trabalhador que é muito emocional, que é muito impulsivo. Faz as coisas e depois começa a pensar em tudo o que poderia haver feito melhor. Em um momento faz tudo, mas em outro momento simplesmente desiste. Já não faz nada. Tudo o que fez no primeiro momento, ele detém. Por quê? Porque ele está preso nos impulsos. Então temos aquele trabalhador impulsivo que é como a espuma, né? Sobe, mas não tem fundamento. Mas temos aquele trabalhador que é um pouco temeroso, que não reconhece as próprias habilidades, então tem que ser um pouco empurrado para que esta pessoa atinja os objetivos. Por isso, quando em nós acorda o amor, estamos prontos para trabalhar. Saulo de Tarso mudaria tanto sua vida que ele começaria a procurar aquele trabalho, levar essa mudança aos corações das outras pessoas. Uma tarefa difícil, porque nós mesmos vemos atualmente, com todos os meios tecnológicos, com todos os meios virtuais, ainda sigue sendo insuficiente como nós poderíamos expressar as verdades profundas do Espírito para as outras pessoas. Imaginemos no tempo de Saulo, ele pregando, gritando, falando forte sobre a mudança profunda que ele mesmo recebeu. É como se nós passáramos por aquela praça que está aqui perto. As pessoas estão aguardando o ônibus e nós começamos a pregar a gritos que nós somos espíritas, que compreendemos da reencarnação, que compreendemos que os espíritos ajudam e que tem espíritos também que prejudicam. Muitas pessoas ficariam escutando, outras pessoas poderiam ficar um pouco revoltadas, outras pessoas se afastariam. Cada uma teria seu próprio comportamento. Hoje, o ser humano não ha mudado muito enquanto isso. As pessoas escutam, mas não necessariamente tomam uma posição, não têm um posicionamento sobre aquilo que escutam. Por isso o trabalho é muito importante. E deveremos trabalhar primeiro em nosso aperfeiçoamento interior. Não pode existir um trabalhador espírita que primeiro não esteja interessado em se trabalhar. Nós pensamos, por que é tão dura, às vezes, a convivência nos centros espíritas? Porque algumas vezes as pessoas não têm aquela convivência boa, agradável, sempre se apresenta algum tipo de problemática enquanto o ego.
Porque acontece isso. A pessoa está interessada em fazer, em atarefar-se, ter tarefas, mas não em trabalhar em si próprio. A proposta do Espiritismo é sempre assim: conheça-se você. Portanto, quando nós começamos a nos reconhecer, a nos conhecer, então vamos estar tão comprometidos, tão ocupados, que não vamos enxergar os erros dos outros. Mas quem está atarefado tem tempo para fofoca. Não é assim? Muitas vezes as pessoas estão limpando uma coisa, preparando uma sala, fazendo uma comida, e mesmo assim, tendo muitos convidados, ou muitas coisas que realizar nesse momento, sempre é bom momento para uma fofoca. Atarefado é bem diferente a ser trabalhador. A pessoa trabalhadora se preocupa por si própria. Cala, pensa. E nesse momento começa a levar seu trabalho a outro nível. Saulo de Tarso deveria calar seu próprio ego para levar toda aquela mensagem de Jesus a todas aquelas pessoas. Ele próprio deveria despersonalizar-se, deixar atrás tudo o que era ele para transformar-se verdadeiramente em outra pessoa. Um grande desafio, mas não é o desafio somente de Saulo de Tarso, é o desafio de todos nós. Deixar tudo aquele velho para começar a fazer coisas totalmente novas. Ali, desse trabalho interno em nossa vida, começa um trabalhador do bem. Mas este trabalhador tem que ser caracterizado por algumas coisas. Como ele confronta os desafios que têm que ser vivenciados com os seus valores e com a sua ética. Mas temos que estar de olho com isso, porque nós, como espíritas, temos uma ética baseada em Jesus, não qualquer ética. A sociologia, a antropologia social nos fala que cada povo, que toda instituição tem sua própria forma de enxergar o mundo e seu próprio comportamento enquanto a tudo isto. Portanto, um povo tem um comportamento social totalmente diferenciado. Pode ser que em Papua continuem, por exemplo, algumas tribos de pessoas que pratiquem o canibalismo dentro da ética deles. Está certo, faz parte de sua cultura. Para nós, resulta muito chocante. Mas aquela forma de sofisma que nós mantemos para compreender a própria perversidade do ser humano nos afasta da verdade. Portanto, o trabalhador espírita tem que ser uma pessoa que tenha valores éticos, morais, enquanto o comportamento de Jesus. E tudo no seu entorno tem que ser resolvido conforme aquela ética. Esse também é um trabalho importante para fazer. Porque se eu estou tomando esse caminho, então vou ter oportunidade de resolver muitas coisas que eu tenho que resolver de uma forma, de um jeito sadio, harmonioso e gentil. Eis assim que o próprio Jesus resolveu todos os problemas. Jesus não deixa de resolver, sim, tudo.
tudo ficou certo. Até o último momento, tinha a palavra para aquelas pessoas que estavam junto com ele na cruz, mas também para o próprio João, mas também para sua própria mãe. Jesus resolve absolutamente tudo. Portanto, o trabalhador espírita tem que ter essa ética. O trabalhador espírita não tem que ficar desanimado com o trabalho. Muitas vezes escrevem para mim e falam assim: estou muito desanimado, me falta a fé. E quando falam para mim, me falta a fé, então, aí penso, meu primeiro pensamento é, então não é espírita. Porque ainda não conhece o conceito de fé. Se a mim, como espírita, me falta a fé, é porque eu não compreendi que a fé é raciocinada. E se eu não compreendo que a fé é raciocinada, então significa que eu tenho uma fé natural, é uma herança. Joana de Angelis coloca aquele termo, fé raciocinada, é lógica, vem da doutrina espírita, e fé natural, aquele que nós herdamos de nossos pais. Então, eu sou católico porque minha avó, minha mãe, minha bisavó foram católicos, então eu continuo com aquela crença. Sim? Mas não tenho nenhum raciocínio quanto a isso. Mas, se eu sou espírita, a fé é raciocinada. Portanto, eu tenho compreensão de que tudo o que eu faço na minha vida tem uma consequência. Existe uma causa, existe uma consequência absolutamente em tudo. Todos nós, somos consequência da inteligência divina. E o que nós fazemos neste mundo vai também trazer uma consequência na sociedade, nas outras pessoas e em nossa própria vida. Muitas vezes, quando nós reencarnamos, voltamos para ajeitar aquilo que não confrontamos em aquela vida anterior. E ali começamos a ter conflito, começamos a ter luta interior. Porque quando os problemas ficam mais acumulados, resulta mais difícil resolver. Acontece isso no próprio lar, mas acontece também no próprio universo. Quando nós não temos a capacidade de resolver as coisas no momento adequado, sempre vamos ter que voltar a enfrentar aquilo e vamos a confrontar com distúrbio. Portanto, para o trabalhador espírita, não existe o desânimo. O trabalhador espírita não fica desanimado e também não pode ficar sem fé. O trabalhador espírita pode ficar cansado, pode ficar irritado, que são sentimentos naturais que todos nós temos, né? Mas desanimado jamais, porque significaria que ele próprio não compreende o significado de sua própria existência. E o trabalhador compreende por que está trabalhando. Então Abigail pega aquele Paulo, que antes tinha uma vida totalmente diferente, e fala: você quer ser trabalhador? Você é trabalhador? Então, qual é o problema? Confronte. E se tem que sofrer, sofra. Qual é o problema? Mas nós temos aquele temor pelo sofrimento. Sofrer não é o resultado da maldade. Sofrer é o resultado, muitas vezes, de nosso próprio ponto de vista. Sofrimos porque nos dói.
Sofremos porque nos falam, porque nós não somos desqualificados, porque nós não somos bem recebidos. Por isso estamos sofrendo. Paulo, você não vai ser bem recebido. Jesus não foi bem recebido por ninguém. Então, nós não vamos ser bem recebidos também. Compreendem a ideia? Confrontar o sofrimento é conforme ao nosso estado mental. Por isso, quem ainda não decolou no amor, dificilmente vai compreender o trabalho. Devo amar profundamente para trabalhar. Faz isso Jesus. Sim? Jesus ama profundamente, faz o trabalho. O trabalhador espírita é uma pessoa que cumpre os deveres humanos e os deveres espirituais, mas também conhece os direitos. O que significa isto? Que nós temos deveres para com o próximo, mas também temos deveres para nós mesmos. Cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso trabalho, cuidar do próximo, os deveres sociais, ajudar o próximo, compreender o próximo, mas os trabalhadores muitas vezes esquecem os direitos que têm, porque se tem um dever, também se tem um direito. E o Espiritismo esclarece isso completamente. Hoje pela manhã, fazendo um evangelho com os amigos em espanhol, havíamos combinado também fazer uma reflexão sobre a prece do anjo da guarda que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nos apêndices finais. E aquilo chegou profundamente em meu coração, porque ali estava vindo os benefícios que temos como trabalhadores. Qual é o benefício do trabalhador de Jesus? De ter o amparo divino. Todos nós vamos a ter aquele amparo divino. Os bons espíritos vão ajudar a gente. Colocarão as palavras adequadas em nossa boca. Colocarão os pensamentos adequados para poder desenvolver aquele trabalho. Os espíritos bons sempre nos vão amparar. E Deus nunca vai abandonar a gente. Se nós compreendemos aquele direito que nós temos como trabalhadores, então vamos a ficar mais animados, porque jamais, nunca vamos estar a sós. Sempre estamos amparados. Portanto, muitas vezes nós podemos questionar. Me sinto a sós. Os maus espíritos estão agindo em contra de mim. E muitas vezes a cultura nos faz pensar sempre nas coisas ruins e nas coisas boas. Se nós somos trabalhadores do bem, se nós elevamos uma prece honesta para Deus, será que os maus espíritos vão atingir-nos? A simples lógica indica que não. Mas, se nós temos maus sentimentos, maus pensamentos, naturalmente vamos a ser atraidores, vamos atrair a estes espíritos. O medo, a dúvida, a falta de esclarecimento sobre nós mesmos nos faz entrar em faixas muito escuras, onde não permitimos obrar os bons espíritos, a causa de nosso próprio comportamento. Portanto, desde hoje e para frente, cada um tem que refletir. Eu tenho o direito da companhia de Deus na minha vida. Eu tenho o direito de ser acompanhado por aqueles anjos bons que me vão ajudar a encontrar aquelas soluções para a minha vida.
esses são os direitos que nós temos como trabalhadores espíritas. Mas também deveremos compreender que ninguém nasce pronto. Todos nós vamos aprendendo e vamos realizando-nos conforme estamos caminhando. Todos nós aprendemos, em realidade, a fazer a nossa própria tarefa. Mas, em algum momento, temos que começar. Existe aquela pessoa que sente muito temor, ou que nunca se sente pronta para começar a labor do bem. Todos temos capacidade de colaborar. Simplesmente colaboremos com aquilo que nós podemos fazer. Deus não se importa. Deus, na sua infinita sabedoria, e quero que se compreenda bem esta frase. Deus, em sua infinita sabedoria, que é uma sabedoria que nós não podemos compreender, porque é infinita, e a palavra infinito também não compreendemos. Deus, em sua infinita sabedoria, simplesmente aprecia o trabalho. Jesus fala assim, mas hoje é dia de descanso, e Jesus responde, meu Pai, trabalhe até o dia de hoje. Referindo-se a que Deus nunca para. Portanto, nós deveremos utilizar as nossas capacidades, sejam poucas, sejam muitas, que assim mesmo Deus vai amparar a gente. Quando nós já compreendemos que devemos amar, quando já compreendemos que o trabalhador tem que trabalhar, estar empolgado, concentrado na sua tarefa, sem perguntar-se por que os outros não compreendem as coisas que eu estou falando, porque deveria entrar nas suas cabeças para que sejam melhores com a palestra que eu estou dando, deveriam ser pessoas boas e todos sair já iluminados. Quando eu compreendo que eu simplesmente tenho que fazer o melhor, o que corresponde à minha parcela para semear, então estou pronto para aguardar. Somente assim se pode aguardar. Somente assim se pode esperar. Alguém que não trabalhou não pode esperar nada, não tem direito a esperar nada. Alguém que não ama não pode esperar nada. Somente quem ama espera, somente quem trabalha pode esperar. E Paulo pode ser que tinha aquela ansiedade que nós temos, né? Porque nós vemos os filhos e damos um conselho ao filho e o filho faz todo o contrário do que a gente aconselhou. Nós aconselhamos a um amigo, a uma amiga, e essa amiga faz tudo o contrário do que a gente aconselhou. E pensa, nossa, gostaria de abrir o cérebro dessa pessoa, botar a informação, fechar o cérebro e vai embora, né? Já. Fica tudo isso fixado. Penso que Saulo, como ele próprio mantuvo uma transformação profunda, e como todo ser humano tinha aquela ansiedade, eu quero transformar você. Eu quero ver resultados de você. Aquela ansiedade todos nós temos. Quem ama, quem trabalha, quer ver os resultados, quer ver as mudanças no coração das pessoas. Mas possivelmente não vai ver aquelas mudanças. Isso tem que ver muito com as leis morais, as leis espirituais. O que eu aprendi hoje, não necessariamente hoje, nesta vida, eu vou aplicar. Possivelmente na próxima vida eu vou começar a aplicar. Fica um pouco longe, né? Isso a gente deixa um pouco sem jeito.
Porque ter que aguentar a essa pessoa até a próxima vida para que comece a se comportar bem, fica difícil. Mas, por que tudo isto? Saulo, nesse momento, também encontro essa imagem de decepção. Falo na mudança, falo, tem briga, falo, não compreende, eu não sou compreendido. Mas deveríamos deixar que as leis divinas comecem a actuar. Então, a pergunta é: Paulo, como você vai aguardar para poder enxergar esses resultados? Porque tem trabalhadores que não conseguem aguardar e largam tudo. Como posso ser aquele trabalhador que aguarde de forma certa para enxergar aqueles resultados? A primeira coisa que ensina Jesus é preservar-se do mal. Preservar-se do mal. O que significa isso? Silenciar os impulsos. Não ser uma pessoa impulsiva. Aguardar. Calar. Ter um pouquinho de paciência. Respirar fundo. Controlar os impulsos. Primeira coisa. São coisas que todos nós podemos fazer. Então, compreender. Compreender o momento, o lugar, o que nós estamos fazendo. Compreender é muito importante. Compreender é fé. O que nós estamos fazendo. Compreender o que nós estamos vivenciando. Aceitar. Deveremos, para aprender a esperar, deveremos aceitar. Aceitar significa compreender aquela situação, enxergar aquela situação e saber que pode ser que nós precisemos de ajuda. Então, nós muitas vezes também precisamos de ajuda. Aquele processo de aceitação é enxergar o outro e permitir que o outro também haja de uma forma positiva para a gente. Muitas vezes nós temos a postura do herói. E o herói nunca precisa de ninguém, porque o herói é herói. Vocês podem ver um filme de herói. Herói se bate solo. Herói resolve tudo sozinho. Herói faz tudo pela própria conta. Deixa todos por trás, né? Herói salva todos. Mas não é o caminho. O próprio Jesus, no momento chave, o momento mais importante da sua existência, direcionando-se para os momentos finais, precisou também de ajuda. E o melhor, aceitou a ajuda. O Cirineu. O Cirineu um pouco imposto pelos romanos, mas estou ali. Amélia Rodrigues fala assim, que Jesus, de uma forma calma e doce, olhou aquele homem que ajudaria a carregar a cruz. Simplesmente olhou. O Cirineu olhou também e quizás sem compreender, pode ser sem compreender tudo o que estava acontecendo, ajudou. Aceitar ajuda é muito importante. Quando nós estamos aguardando, aceitemos as ajudas. Permitamos que as outras pessoas façam, ajam, para que assim todos juntos possamos crescer. E deveremos ter novamente consciência das leis divinas. Se nós não temos consciência das leis divinas, então não vamos ter a possibilidade de compreender quando, como, por que as coisas vão acontecer. Se uma pessoa hoje está endurecida, depois com o tempo
que grande instrutor de Krav Maga ou de Jiu-Jitsu, porque o tempo é assim. O tempo não é nada gentil, o tempo é como instrutor de artes marciais. Vai bater mesmo. E o tempo vai levar a pessoa que reflita. Vai suavizar os pensamentos, o temperamento, até o ponto de ficar um pouco mais doce, para que na próxima existência possa assimilar melhor todos os ensinos que hoje não conseguiu. E quando já nós conseguimos amar, quando nós já conseguimos trabalhar, quando nós conseguimos esperar, então, ali, somente ali, nós estamos prontos para perdoar. Perdoar é uma palavra difícil. Quem verdadeiramente perdoa? Muitas pessoas me têm falado, algumas ocasiões, me fizeram muitas coisas, mas eu perdoei. Mas eu ainda não sou muito evoluído, né? E pergunto, e que fizeram para você essas pessoas? E me começam a falar todo o errado que fizeram essas pessoas em contra dela. Aí eu compreendo, não perdoo. Se fala com tanta emoção, tudo o que fizeram com ela assim, ainda não perdoo. E por que não perdoo? Porque não ama, porque não trabalha, porque não espera. Se amo, não quero nada dessa pessoa, porque meu amor é meu, não é dessa pessoa. Se eu trabalho, não quero o resultado da outra pessoa, quero meus próprios resultados, o trabalho é meu. Se eu espero, minha esperança é que um Deus, não espero da outra pessoa. Espero em Deus. Portanto, perdoar é aquele sentido no qual nós nos elevamos. E Kardec, nas obras póstumas, fala assim, eu senti, frente a todos os problemas que ele passou, problemas sérios naquele instante, eu senti que me levava sobre todos aqueles problemas. E nenhuma coisa me poderia atingir, constranger. Por quê? Porque para perdoar se precisa elevação espiritual. E para isso se precisa todo o anterior. Então, Saulo, você que matou a tanto seguidor de Jesus, e agora é seguidor de Jesus, não fica com culpa? Naturalmente, Paulo, o ser humano, sentia culpa. Ele conseguia se perdoar, possivelmente muitos daqueles espinhos na carne foi a acumulação de toda aquela culpa que ele próprio sentia. Poderia ser que refletir sobre como foi guiado o seu caminho faz que sinta mágoa ou raiva de tudo o que ele vivenciou. Mas Saulo precisava aprender a perdoar. Então, Jesus nos diz, perdoar é um ato de caridade. Por quê? Porque a definição de caridade é ser bondoso, ser indulgente e perdoar. Então, perdoar faz parte também da lei de justiça, amor e caridade. Perdoar é justo e tem que ser um ato justo.
Perdoar tem que ser um ato de amor para outra pessoa, para nós mesmos primeiro. E perdoar tem que ser um ato de indulgência, compreendendo que aquela pessoa, em algum momento, vai mudar. Então, perdoar é um ato de caridade. Bom, quando nós compreendemos que perdoar é um ato de caridade, nós também vamos a compreender uma coisa, que quando nós perdoamos, não necessariamente cessa a dor. Quem machucou a uma pessoa, quem feriu a uma pessoa, aquela ferida vai virar uma cicatriz. Portanto, sempre a ferida vai estar presente na pessoa. É assim, é a realidade. Portanto, se eu perdoo com justiça, deverei lembrar de uma forma coerente e adequada que eu fui machucado para quê? Para eu não fazer a mesma coisa com o outro. Porque se eu faço a mesma coisa com o outro, então sou hipócrita. Em verdade, o outro simplesmente fez o que eu merecia. Então, não posso reclamar. Mas, quando eu perdoo com justiça, compreendo. Compreendo que foi machucado, mas aquela cicatriz, depois de um tempo, para deixar de machucar, para se converter em uma decoração a mais em nosso corpo. Uma coisa que nós vamos a deixar de pensar. Quando nós perdoamos, compreendemos que a nossa natureza é espiritual e não material. Por isso é importante que nós aprendamos a perdoar, porque nos faz bem a nós, não faz bem a outra pessoa. Porque pode ser que a pessoa que nos feriu não esteja interessada em que nós perdoemos. Não se interessa nisso, mas nós estamos interessados em melhorar a nossa vida. Por isso, eu devo perdoar por mim, não pela outra pessoa. A outra pessoa, ela estará perante as leis divinas para poder, em um momento, no momento adequado, na melhor situação, vivenciar aquilo que foi errado para poder resolver. Ali, nós vamos a compreender que é importante ter resiliência enquanto perdão. Nós deveremos ter resiliência. Porque quando nós somos resilientes enquanto perdão, estamos reconhecendo a bondade divina. Ninguém nos pode ferir verdadeiramente. Jesus fala: a quem vocês vão ter medo? A quem destrói o corpo? A quem destrói a matéria? A quem vocês vão temer? Se nós temos medo do material, de quem destrói a matéria, ainda nós não temos a concepção de que somos seres espirituais. E nós precisamos espiritualizar-nos, desenvolver os valores humanos fixados em Jesus. Jesus sempre nos leva à humanização de todos nós. Jesus nunca pretende e fala assim: seja divino. Não, Jesus sempre diz: ame, perdoe, tenha paciência. E tudo isso são valores humanos. Tudo isso são
qualidades que nós, através da reencarnação, através da família, através da convivência, podemos atingir. Por isso é tão importante. Ame, trabalhe, espere e perdoe. Porque nós somos aqueles Saulo de Tarso. Todos nós temos a nossa própria história. Todos nós magoamos, mas também fomos magoados em algum momento. Todos nós pregamos e ficamos, em vezes, um pouco desanimados. Todos nós procuramos o amor. Ao mesmo tempo, compreendemos que devemos compreender melhor o amor. Mas todos nós, em nossos corações, já enxergamos Jesus. Essas são as nossas reflexões, queridas irmãs, queridos irmãos. Espero que seja de utilidade.